Bom, então, falando um pouco, né, sobre as nossas lajes, que é o nosso elemento estrutural que é responsável por receber todas as cargas, né, que vão atuar aí sobre a nossa estrutura, é o nosso chão, literalmente, né, quando a gente tem uma estrutura reticulada de concreto armado, a gente tem a laje. Ih, ficou bom não, hein? A gente tem aqui a nossa laje. A laje, ela se apoia, né? Ela está vinculada aqui a vigas. Né? A gente tem aqui o contorno das vigas. Que, por sua vez, se apoiam nos pilares. Essa estrutura, se ela ficar em pé aqui, eu dou um prêmio, né? A viga, ela se apoia, as vigas se apoiam nos pilarzinhos aqui, né? E os pilares, por sua vez, eles se apoiam lá nos nossos blocos de fundação. Né? Nas nossas sapatinhas aqui. Então, o caminhamento das cargas, ele é muito natural, né? A carga, ela é recebida na estrutura pela laje. Então, as cargas que a gente vai começar a dimensionar, né, a partir de hoje, elas vão chegar na estrutura através das lajes. As lajes vão passar essas cargas para as vigas, então as vigas vão receber, né, essas cargas aqui da laje, vão transmitir essas cargas para os pilares transmitem aí para as fundações, né, e finalmente nas fundações a gente tem aí a dissipação dessas cargas para o solo, né, que é onde a nossa estrutura vai estar aí solidificada. Então, o caminhamento das cargas é bem claro. Hoje a gente começa a ver, né, esse nosso elemento aqui, que é a nossa laje, que é o elemento principal aí para receber, né, esse carregamento externo. Claro que todos os outros elementos eles recebem também carregamento externo, mas a laje é a que recebe a carga de utilização, né? Literalmente é o chão aí que a nossa estrutura recebe a carga dos seus usuários. Então, é com ela que a gente começa aqui o nosso estudo. Então, assim, lajes, elas são placas, tá? Elas são modelos de placas, ou seja, né, são elementos que possuem a superfície plana. Eu tenho a superfície plana no meu elemento, onde a dimensão que é perpendicular à superfície, ela é relativamente pequena se comparada com as demais. Então, eu sempre vou ter um plano, que é a minha superfície, que é quem vai receber as minhas cargas, com dimensões muito maiores do que a minha dimensão, que é perpendicular, que é a direção, né, a dimensão da altura, tá? Então, a gente tem aqui as dimensões dos vãos da laje, né, que são os nossos L. Eu tenho aqui o L, eu vou chamar aqui de LY, vou chamar aqui de LX, e essa minha dimensão aqui é a altura da laje. Então, a gente sabe que a altura, ela é significativamente menor do que LY e LX, tá? Então, a característica da placa é que a área da superfície, né, as dimensões da superfície plana, elas são bem maiores do que a dimensão da altura do elemento. A predominância de esforços da laje são esforços de flexão, né? Esforço de flexão quer dizer que o meu elemento, ele vai sofrer flexão quando se deformar, então eu tenho uma zona tracionada e uma zona comprimida no meu elemento. E também quer dizer, né, que para sofrer esse tipo de esforço é porque as cargas estão aplicadas longitudinalmente aqui no nosso elemento. Então, eu tenho um elemento e tenho as cargas aplicadas aqui na sua direção longitudinal.
Então, assim, as nossas lajes, elas vão constituir, né, como sendo os pisos dos edifícios de concreto armado que a gente vai conversar aqui sobre eles, tá? Então, a função básica delas realmente é receber as cargas de utilização e transmitir, né, até as vigas. As vigas transferem para os pilares para as fundações e existem aí outras possibilidades de concepção, né? Mas esse é o nosso modelo estrutural mais básico que a gente tem para trabalhar, tá? As nossas lajes, elas também vão servir para distribuir as ações horizontais, né? Ações horizontais essas que são oriundas da carga do vento, né? As ações dos ventos, elas são distribuídas também, elas também são absorvidas pelas lajes. As lajes, elas têm uma boa função no contraventamento, tá? Porque quando você coloca uma laje ali, o elemento de laje, ele é um elemento de trava, né? Então, ele ajuda no contraventamento. Contraventamento nada mais é do que a estabilidade horizontal da estrutura, tá? Que a gente vai ter, tipo, se eu tiver aqui uma estrutura, imagine que aqui eu tenho um pórtico, ou um pilar, uma viga, outro pilar, aqui outra viga, aqui outro pilar, outra viga e o pilarzinho, né, lá atrás, tá? Então, se eu tiver só essa estrutura aqui, desse jeitinho, quando eu aplico uma carga horizontal aqui nessa minha estrutura, venho aqui e aplico cargas horizontais nela, como, por exemplo, a ação do vento, né? Ventou aqui, tá muito forte, e aí eu apliquei essa carga horizontal. Essa minha estrutura, ela vai receber essa carga horizontal e vai sofrer um deslocamento aqui nessa direção, porque ela é vazada, né? Então, se a minha estrutura for vazada, ela sofre deslocamento de uma forma. Na hora que eu preencho isso aqui, esse vão, com uma coisa rígida, na hora que eu coloco aqui uma laje, e essa minha estrutura vai continuar sofrendo essa ação horizontal, né? Essa ação do vento, essa laje aqui, ela vai funcionar como um elemento de contraventamento. E ela vai enrijecer a minha estrutura, ela vai elevar a rigidez da minha estrutura. Então, as lajes, elas enrijecem os nossos pórticos, nas nossas estruturas. Na hora que eu aplico, né, na hora que eu acoplo uma laje aqui nessa minha estrutura, uma estrutura que era vazada e era bem deformável, agora vai sofrer sim deformações, mas vai diminuir, essa deformação vai diminuir, né? E a minha estrutura, a nossa estrutura, ela vai ficar muito mais rígida. Então, elas, além de distribuírem essas cargas, né, as ações horizontais, elas também funcionam como elementos estruturais de contraventamento e como mesas, né, de compressão nas vigas de seção T, que a gente vai ver mais na frente o que são essas vigas aí de seção T. Não é assunto para hoje não, ok?